Olá, bom dia, sextou. Tô aqui outra vez para mais uma sexta que lá vem história. E então eu tô gravando esses vídeos, para quem não sabe, toda sexta-feira eu posto contando alguma história e falando sobre algum assunto, né? Hoje eu vou falar sobre aceitação, né? E para ilustrar esse tema, né? Eu sugiro um texto que tem no meu livro, que está na Dissolvendo Pensamentos, que está na página 90, que chama Tudo Muda. E nesse texto eu falo a respeito de um filme que chama Questão de Tempo, né? Que estava na Netflix, mas agora eu não tenho certeza se está lá. Que é a respeito de um filme de um filho de um homem, né? Que ele descobre que ele tem o poder de entrar num armário e voltar no tempo, voltar na vida. Então ele volta em alguns determinados momentos da vida. Então, sei lá, no momento da sua vida que você não gostou tanto, você é capaz de voltar lá e editar, né? Como a gente faz hoje para postar alguma coisa, a gente edita um vídeo, né? Alguma coisa. E ele tinha capaz de fazer isso na própria vida. Então ele voltava em determinado momento, aquele momento que estava ruim, que você não gostou do que você estava vivendo, e volta no tempo, né? E muda. Só que ele mudava tentando atender os seus próprios desejos e também não desrespeitando as vontades, os desejos das pessoas que ele amava, né? Da família, próximo, para poder equilibrar tudo. Só que com isso ele percebeu, né, não vou dar spoiler, mas ele percebeu que não dava muito certo, porque alguns caminhos tinham que ser traçados para ele chegar na vida que ele tinha, porque ele queria mudar algumas coisas do presente, mas não tudo. Tinha muita coisa que era boa e que ele queria manter, né, e se ele voltasse, a desordem ela era grande e tudo era coordenado de uma maneira inteligente para que ele tivesse na vida hoje, né, naquela situação que ele tava. Então ele se casa, tá, uma historinha que vale a pena, um filme que vale a pena ler, assistir, né, é um longa, então ele é longo mesmo, um filme que demora um pouquinho, mas assim, a história é muito bonitinha, né, vale a pena assistir, né, e o tema que eu falei de aceitação é justamente por isso, porque esse desejo de alterar o que foi, de mudar algumas coisas da nossa vida é recorrente, né, acontece alguma coisa com você, comigo, né, a gente olha ali e fala, putz, eu queria que isso fosse de outro jeito, por que aconteceu isso, eu tava pensando que eu ia por esse caminho, eu tive que mudar tudo, fazer uma outra coisa. E a gente não entende ali, aí mais pra frente a gente entende que precisou daquilo pra gente adquirir, pra passar, tinha que ter passado por aquilo pra ter até um ensinamento com a vida, pra ter aprendido alguma coisa, ou porque aquele não era um bom caminho que você achava que era, o universo falou não, vai por lá, né? Se você olhar na sua vida, eu posso olhar pra mim lá atrás e dizer que isso exatamente realmente aconteceu, né? Tiveram fatos e que eu considerei que eram, né, não bons, né? A gente que rotula, que julga, né? É bom, é ruim, na verdade a gente tá num emaranhado muito maior e a gente aceitar ali o que se dá sem julgar, né? Isso não, tal. Lógico que a gente tem que fazer metas, né? A gente tem que ter objetivos, a gente tem que ir atrás do que a gente quer, porque já que a gente tá aqui vivendo, mas não ao ponto de segurar e não aceitar o que chega, né? Chega ali, a gente vai ter que aprender a lidar com aquilo que a gente tá encontrando no momento, né? E isso também eu acho que a gente tem que levar para aceitação dos outros, né? Eu, por exemplo, eu tenho 39 anos, esse ano eu vou fazer 40, eu me casei muito cedo, né, me casei com meu primeiro namorado, eu tenho um filho hoje de 22 anos, né, esse ano ele vai fazer 23, então assim, eu sou diferente de muitas das minhas amigas, então elas têm filhos pequenos, algumas são solteiras, e eu tô, vamos pensar que eu tô fora da onda, eu tô vivo diferente, mas eu aceito, né? Talvez se eu tivesse ficado casada, ou talvez se eu tivesse tido as mesmas experiências que elas, eu não estaria na vida que eu tenho hoje. Não estaria, você viu, pensei, tô aqui no chão fazendo esse vídeo, porque yoginik sou, né? Gosto de ficar no chão com os meus gatos. Que a minha vida é perfeita? Não. Eu aceito tudo que vem dela, tento mudar o que eu posso. Não tô falando que a vida das outras pessoas que são diferentes de mim que a vida é pior ou melhor, não é isso. Eu acho que a gente tá aqui pra experimentar o que tá ali pra gente viver. E a gente
tem que se entregar a esse momento da melhor maneira que for possível. Tem horas que a gente desanima? Sim. Tem horas que eu queria uma coisa, acontece outra? Sim. Mas a gente não sabe, a inteligência que cobre tudo isso daqui, ela é inteligente, né? Ela sabe mais que a gente. Então, às vezes, a minha escolha não é a melhor e o universo vem trazendo outras coisas e é o que a gente tem que passar, né? A gente não tá aqui também, a gente acha que tá aqui pra viver feliz, amar. Não, a gente pode ter sonhos, buscar essas coisas, mas a gente tá aqui por um propósito maior. Então, algumas vezes a gente vai ter que servir para ajudar os outros, e algumas vezes a gente vai ser exemplo, outras vezes a gente vai ter que sentir na pele alguma dor. A gente tá aqui para enfrentar o que tem que ser enfrentado. E se a gente tiver a aceitação de tudo como é muito mais fácil a gente passar. Aconteceu tal coisa, tal, aí você fala isso por causa disso. Não. Todo mundo tem desafios e todo mundo tem que passar por essas situações diversas vezes na vida. E a gente fazer isso de uma maneira mais aberta, não consigo de um jeito, vou fazer de outro, sem perder sem entrar em desespero, sem perder, sabe, o equilíbrio, sem ficar louco por causa da situação. É isso, porque a gente vai achar que tá desagradável, a gente não vai gostar, mas a gente vai passar por aquilo mais facilmente. E também, eu acho que o mais importante, que o mundo tá caótico, justamente porque a gente se perdeu nisso, é aceitar a realidade do outro. O que o outro escolhe, o que o outro tá vivendo, o que ele quer pra vida dele, que pode ser totalmente diferente do que eu quero. Quando a gente enxerga isso, se ele tá vivendo a vida dele, não causa mal, vive do jeito que é bom pra ele, que ele entendeu que faz bem, que é o que ele tá conseguindo fazer ali nesse emaranhado que o universo coloca a gente, quem sou eu, né? Eu costumo fazer sim, eu penso sempre nisso quando acontece uma situação que você fala, nossa, eu não reagiria assim. A gente pensa quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta. Mas, por outro lado, se você tivesse nascido lá na casa dele, sendo filho dos pais deles, ou vivendo aquelas situações que ele viveu, com os recursos que ele teve, talvez você tivesse uma conduta bem parecida ou até de forma pior. Você agiria de uma maneira mais agressiva, sei lá. Então, assim, a gente não consegue saber o lugar do outro. Então, aceitar também a realidade diferente da nossa, a verdade da outra pessoa e tentar entrar nesse emaranhado aí que a gente chama de vida da melhor maneira, sem passar por cima de ninguém e vivendo de uma forma plena e tranquila. Tá bom? Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana, um bom carnaval, né? Se cuidem e fique com Deus. Tchau, tchau.